Mais uma vez aqui na presença de Deus, trazendo uma palavra para o teu coração. Então hoje o Senhor, Ele ministrava no meu coração referente à nossa trajetória, né? Referente, às vezes, os questionamentos que nós temos mediante aquilo que passamos, no sentido de que não entendemos por que as coisas para nós é mais complicada, né? Talvez hoje você esteja aí, né? Até mesmo nas tuas orações, colocando para Deus que as coisas para você elas se tornam mais difíceis, né? De você as coisas são cobradas, são mais complicadas de se realizarem do que para as outras pessoas e de repente você se acha até mesmo cobrado, né, mais que as outras pessoas pelo próprio Deus. E Deus hoje Ele vem esclarecer tudo isso, essas confusões às vezes que passam na tua cabeça referente à tua trajetória, referente a tudo aquilo que você está vivendo, a tua história, né? Quantas vezes o Senhor me falava você colocar, né, a tua história perante ao Senhor com dúvidas, né? O porquê eu estou aqui, o porquê o Senhor me permitiu estar aqui, né? Porque eu tenho que passar por tudo isso. E hoje o Senhor Ele trouxe uma palavra ao qual você vai entender melhor as coisas que acontecem aí, né, na tua trajetória, que vai estar lá em Mateus, né? A revelação lá em que, né, o discípulo de Jesus ele tem, né? Pedro tem, né, uma revelação. E eu quero que você acompanhe. Eu vou ler rapidamente aqui para você. Então, lá em Mateus, no 16:13, né? A palavra vai dizer assim, ó. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos outros profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui, né, foi uma passagem que Jesus, né, ao qual Jesus ele perguntou, né, o que as pessoas, né, diziam sobre ele. E notem aqui que várias coisas, né, principalmente profetas, né, vários nomes de profetas, ou seja, líderes, né, ali, né, ao qual Deus usava, que eram os profetas, mas o único que teve uma revelação de Jesus como filho do Deus vivo foi Pedro. Então Pedro se volta para ele, né, e diz que ele edificaria a igreja, né, em Pedro. E o que o Senhor quis dizer com essa, né, revelação? Ele quis dizer e quer nos dizer hoje, né, que toda revelação ela vem acompanhada de uma identidade. Quando você, né, é revelado para você a verdadeira identidade de Jesus. Por isso que muitos comentam, né, depois que eu aceitei a Jesus, que eu comecei a conhecer a Jesus, a caminhar com Jesus, as coisas ficaram mais difíceis. Exatamente, porque a partir do momento que você reconhece a identidade de Jesus, a tua identidade passa a ser revelada pelo próprio Jesus. Como foi para Pedro, então ele reconhece a identidade de Jesus, a verdadeira identidade de Jesus, né, através de uma revelação dada pelo próprio Deus, e automaticamente Jesus começa a revelar Pedro. E não fica só na revelação da identidade de Pedro, então automaticamente é dado ali um serviço para Pedro, né? Eis que edificaria a minha igreja, né? Sobre ti, né? E sobre Pedro, né? Que simboliza, né, que a tradução, o nome Pedro é pedra, né? Pigmentos, né? Fragmentos de uma rocha. Jesus, ele é, né, a pedra principal da igreja, né? Aonde é a edificação da igreja, a verdadeira edificação é a pedra que é Jesus. Então Pedro ele é um fragmento de uma rocha, né? E é onde Deus encontrou ali, né, para ser edificado através da vida de Pedro. Então automaticamente é dado o serviço para Pedro,
Mas não para também só no serviço, é dado uma autoridade para Pedro, né? E através dessa autoridade vem até mesmo um certo poder ali, quando Jesus ele fala, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. E muitos não entendem essa autoridade ao qual Jesus, né, nos dá, não entende também ali um certo poder que vem através, né, de um ministério, de uma autoridade dada por Jesus, né? E é onde as pessoas não entendem o porquê de tanta luta. Então, como diz o ditado, que é muito dado, muito é cobrado. Então, aqui na frente, depois dessa passagem, então, né, Jesus ele vai ali orar no Getsemane e ele vem cobrar de Pedro, que eu já vou ler para você essa passagem, mas antes primeiro você precisa ter uma identidade revelada por Jesus. Sabe? Então, a partir de uma identidade, é uma revelação. Aí vem uma identidade, aí vem uma autoridade. Junto com essa autoridade, Jesus ele libera ali um poder, mas não um poder sobre pessoas, mas um poder sobre coisas espirituais. E logo em seguida vem uma autorização, né? Então, tudo tem a sua sequência no mundo espiritual, aonde nós não entendemos, mas também depois de tudo isso vem uma responsabilidade. Sabe? E é sobre isso que o Senhor ele vem falar hoje, e muitas vezes nós não entendemos o porquê que a nossa trajetória ela é mais difícil, ela é mais cobrada, ela tem muito choro, muita lágrima, muita oração. Então, aqui depois dessa passagem, eu quero que você acompanhe. Aqui é onde o Senhor ele vai orar no Getsemane, e eu quero ler para você, que vai estar aqui em Mateus, aqui no 26 em Mateus, vai dizer assim, ó. É só a passagem ali que Jesus cobra de Pedro, né? Então, Jesus lá no Getsemane, ele vai dizer assim, ó, voltando para os seus discípulos, ele achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Ele disse a Pedro, e tinha mais discípulos ali, sabe? Então, ele cobra de Pedro, porque era Pedro, né, que tinha tido uma revelação, era, né, através de Pedro que ele edificaria sua igreja. Então existia, né, um chamado diferenciado para Pedro. Talvez hoje você não entenda o porquê de tudo isso. Deus ele tem, né, uma cobrança diferente para todo aquele que ele entrega uma autoridade, uma chave, né, um serviço. E talvez você não entenda hoje tudo isso que acontece aí na tua trajetória. Esse é o Novo Testamento, mas lá no Antigo Testamento eu quero que você acompanhe também, né, outra passagem aqui que vai estar lá em Josué. Aqui em Josué, quando eles perdem a batalha em Ai, né, a palavra diz que eles se prostram, né? Tanto Josué como os líderes, né, das tribos, eles se prostram com o rosto em terra, rasgam suas vestes quando eles perdem a batalha em Ai. Mas é com Josué que o Senhor fala também. Sabe? Então aqui eu quero ler para você que vai estar aqui. Aqui em Josué, lá no 6, vai dizer assim, ó. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E os anciões, né, os outros líderes das tribos de Israel, também colocaram o rosto, né, no pó. E daí logo em seguida vai dizer assim, ó, lá no 10 vai dizer assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, a Josué, levanta-te, porque estás prostrado o teu rosto. Aqui é outra passagem que Deus ele falou com Josué, e tinha, né, mais líderes ali prostrados, mas Deus falou com Josué, então a autoridade ali escolhida por Deus no momento era Josué, sabe? Isso é uma forma de Deus falar no teu coração essa tarde. Coisas que você não entende. Então Deus ele te escolheu, e lá em Gálatas também, né, o apóstolo vai falar, Paulo ele vai falar sobre isso também, que o herdeiro, né, por mais, né, que ele seja senhor das coisas, se ele ainda for um menino, de nada ele difere de um escravo, sabe? Então tem coisas que são entregues, somos herdeiros, né, de uma autoridade, de algo, como filhos da parte do Senhor, mas se ainda formos meninos, de nada nós diferimos de um escravo, sabe? Então existe um preparo de Deus perante, né, sobre aqueles que são escolhidos, autoridades escolhidas por Deus, e você é uma autoridade.
escolhida por Deus, Deus entregou a você uma chave, né? Essa chave ela pode ser uma chave de várias coisas que Deus ele te escolheu para você liderar, para você comandar, para você suportar, né? Para você direcionar. Pode ser a chave da tua família aí, né? Você como sacerdote do lar, você como mulher sábia que edifica o lar, pode ser para você aí como filho, no meio dos teus amigos, no teu colégio, na tua faculdade, sabe? Tem várias chaves que o Senhor entrega, né? A vários escolhidos dele. Então hoje as coisas para você sim será mais cobrada, como aqui Pedro dormindo, Jesus veio e cobrou dele. Então às vezes você fala, mas o vizinho do lado, né, parece que é mais fácil. Sim, talvez ele não seja um escolhido de Deus para liderar algo, para ser uma autoridade em algo, sabe? Então hoje é essa palavra que o Senhor deixa para mim, para você e no nosso coração. Você é o escolhido, sabe? Como autoridade, Deus deu para você uma autoridade, Deus deu para você uma identidade, Deus deu para você um serviço, sabe? Tem várias outras passagens que podemos usar aqui na Bíblia. Lá, Saul, né? Saul e Davi, de repente Saul, ele tinha uma autoridade, mas não tinha mais autorização para usá-la. E sim Davi, sabe? Porque uma coisa é você ter autoridade, sabe? Você ter um serviço em tuas mãos, uma autoridade. E outra coisa é você ter a autorização de Jesus para executar, para fazer, sabe? Então, de repente, Saul, ele não tinha mais uma autorização, sabe? Satanás, ele tem ainda autoridade, porque ele não tem a autorização para usá-la, né? Jesus, ele venceu, né, o inimigo ali na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição. Então ele não tem mais a autorização para usar, né, aquilo que Deus colocou para ele um dia lá no céu. E é isso que ele busca do ser humano, né? Brechas para poder usar, porque existe uma autoridade sobre a nossa vida dada quando nós conhecemos Jesus. E o inimigo, ele só quer uma oportunidade, uma brecha tua, para poder usar aí você, a tua vida, a autoridade que Deus colocou em tuas mãos, sabe? Porque ele perdeu a autorização para usar, né, o seu poder, né, e a autoridade ao qual antigamente ele tinha, né, quando ele estava ainda lá no céu com Deus. Então você hoje é um escolhido de Deus, por isso as lágrimas, por isso o sofrimento, por isso as coisas são mais difíceis, porque existe uma autoridade, mas contudo o Senhor Jesus disse aquele dia para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sabe? Então a igreja ali no momento era Pedro, era os discípulos também depois, e assim continua sendo. Desculpa, uma alergia me deu aqui. E assim é com você. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. Você só precisa se levantar e aceitar esse trabalhar de Deus, esse crescimento de Deus em você como autoridade, né? Com você, com esse poder espiritual que Deus colocou em tuas mãos, sabe? E reconheça Jesus hoje na sua totalidade. Deixa Deus revelar a tua identidade, sabe? Faça, né, com capricho tudo isso que Deus colocou. Aceite essa chave que Deus colocou em suas mãos, né? Comande, né, as coisas que Deus colocou para você comandar. Não são pessoas, são coisas, porque ninguém tem o poder sobre pessoas, né? Mas sobre as coisas que Deus ele destinou para você, ele colocou para você como autoridade, sabe? E aceite esse trabalhar aí, esse crescimento. Não se torne um escravo, um cativo, mas aceite esse crescimento. Deixe de ser um menino, passe a ser um homem, né? Isso eu falo para homens e mulheres, mas tenha esse crescimento. Por isso é doloroso, por isso choramos, por isso é mais difícil, porque precisamos sair né, da idade de menino, das coisas de menino, para ter esse crescimento como homens e mulheres adultos e responsáveis pela chave e autoridade que Deus colocou em nossas mãos. Essa palavra aí, você é autoridade, independente se você é numa igreja, né, se você é aí dentro da tua casa, nos lugares onde Deus ele te inseriu, te colocou, você é uma autoridade. Por isso muito lhe é cobrado, como Pedro. Mas contudo Deus, ele está com você. Jesus, ele está aí com você, te ajudando, te direcionando, e as portas do inferno não prevalecerão contra você e contra tudo aquilo que Deus colocou aí na tua história. Amém? Essa é a palavra, né, que Deus ele nos trouxe nessa carta. Amém?